todo jogo costuma ter um enredo e até mesmo alguns jogos de puzzle têm investido em algum tipo de história para poder entreter o jogador e dar mais sentido ao jogo. E toda história que se preze deve ser contada, inclusive quando se trata do enredo de um jogo. E nesses casos nós podemos utilizar das cutscenes para poder contar mais sobre a história do jogo para o jogador. É sobre isso que vou falar no vídeo de hoje. Eu sou Jefferson Dias e este é o canal Indie Power. Esse lance de colocar uma história ou um enredo no jogo vem de muito tempo atrás. E para contar sobre a história do jogo, utilizava-se o próprio manual de instrução que vinha no cartucho. Mas nesses casos eram enredos bem simplificados. Depois de um tempo, e com a evolução das tecnologias, viu-se a possibilidade, também a necessidade, de contar a história dentro do próprio jogo. Daí nasceram as cutscenes, que nada mais são do que aquelas telas ou animações que aparecem no decorrer do jogo, que podem ser tanto para mostrar o que está acontecendo, quanto para poder instruir o jogador. E durante esse tempo, desde que surgiu as cutscenes até os tempos atuais, muitos tipos de cutscenes foram utilizadas, e conhecer esses modelos é importante para que você encontre a melhor maneira de contar um pouco sobre a história do seu jogo. Então vamos conhecer um pouco sobre as possibilidades de cutscenes que existem. O modelo mais simples de cutscene que foi muito utilizado nos jogos da era 8 bits são as cutscenes com uma imagem e um texto. Geralmente tinha imagem em alguma área da tela e abaixo aparecia o texto. E quando o texto era grande, utilizava-se algum botão para poder mudar o conteúdo escrito. Na maioria das vezes era uma sequência de imagens, ou seja, para cada texto existia uma imagem correspondente, para poder criar um efeito cinematográfico como se fosse um storyboard. Em alguns casos, essas imagens também continham algum tipo de animação mais simplificada. E além de textos e imagens, você também pode fazer cutscenes que sejam somente sequência de imagens, como se fosse uma história em quadrinhos, só que sem nenhum tipo de texto. Esse tipo de cutscene é interessante de se utilizar porque você consegue contar a história sem precisar escrever textos, que facilita bastante para que jogadores do mundo todo possam entender a história que se passa no seu jogo, sem ter o empecilho das diferenças no idioma. Assim você pode criar um jogo compreensível para todo tipo de pessoa, sem precisar se preocupar com as traduções. E além de ser uma boa alternativa para que jogadores do mundo todo possam entender o enredo, também é uma excelente forma de contar a história em jogos infantis. Um outro modelo de cutscene é a animação no próprio gameplay, ou seja, é quando você vê os elementos do jogo se movendo sozinhos para te mostrar algum tipo de acontecimento. Essas animações geralmente são programadas e utilizam os próprios assets nativos do jogo. Ou seja, o que você vê não é um vídeo animado, e sim uma programação que faz os elementos agirem sozinhos. E nesse caso, você terá que programar tudo para que a cutscene funcione bem e todos os elementos fiquem perfeitamente sincronizados. Além da animação feita através da programação, você também poderá inserir textos contendo o diálogo dos personagens. E caso você não queira utilizar textos, você também poderá utilizar desenhos ou símbolos para que o jogador entenda o que está sendo falado sem precisar utilizar a escrita. E o último tipo de cutscene que falarei são as cutscenes em vídeo, que pode ser em animação e até mesmo em live action com atores reais. Quando se precisa contar a história do jogo, esses vídeos são reproduzidos. Ao fazer as cutscenes como vídeo, você consegue uma qualidade maior, tanto na parte visual quanto na parte sonora. E independente da qualidade dos efeitos especiais, etc., a cutscene não terá nenhum problema em ser executada, já que se trata de um vídeo e não uma renderização em tempo real. O grande problema de utilizar vídeos é que em muitos casos a cutscene acaba tendo um visual muito melhor do que o jogo em si, causando uma certa estranheza por parte do jogador. Por exemplo, você vê uma cutscene com animações realistas e quando vai jogar o game, ele não se parece nem um pouco com o vídeo, que traz uma certa decepção. Mas se bem utilizada, os vídeos para as cutscenes podem ser uma excelente maneira de se contar a história com qualidade. Quanto ao momento de se utilizar uma cutscene, não tem nenhuma regra. Só que é importante lembrar que você não deve exagerar na quantidade e na duração delas. Até porque se o jogador quisesse assistir um filme, ele estava no cinema e não jogando videogame. Também é importante você manter uma regularidade no uso das cutscenes.
Por exemplo, se antes de cada fase ou cada chefe tem uma cutscene, não é interessante que isso falte em algumas fases, porque o jogador já vai estar acostumado com isso e, consequentemente, ele vai esperar pela cutscene. Portanto, mantenha uma regularidade e um padrão em seu jogo. E da mesma forma que você deve ter um padrão sobre os momentos em que as cutscenes aparecem, você também deve padronizar o tipo de cutscene do jogo, pelo menos para cada tipo de situação. Por exemplo, você pode utilizar cutscenes com textos e imagens antes de cada fase e cutscenes de gameplay antes de enfrentar cada chefe. Nesse caso, temos cutscenes diferentes, porém em momentos bem específicos. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal e acesse o nosso site para você adquirir cursos e camisetas com estampas exclusivas. É isso aí e até a próxima!